realmente está impossibilitada, tá? Bom, mas vamos falar então um pouquinho sobre a atuação do MPT como fiscal da lei. Bom, o MPT ele atua como fiscal da lei especialmente analisando duas particularidades. Primeiro, a condição especial de uma pessoa no processo. Então, em razão da qualidade da parte, ou seja, uma parte que merece, que a lei estabeleceu que ela merece uma proteção especial. A segunda hipótese são aqueles casos em que a ação ela é diferenciada e a lei entendeu que a natureza dessa ação é diferenciada, portanto, o Ministério Público precisa intervir nessa ação. Então, que seria o caso da natureza da lide. Então, a gente atua em duas hipóteses, em razão da qualidade da parte ou da natureza da lide. Tá? Então, são esses dois casos. Em razão da qualidade da parte, a lei traz previsões expressas de atuação quando se tratar de uma ação que envolve interesse de criança e adolescente, que é o principal, tá? É o que a gente mais atua no dia a dia no Ministério Público do Trabalho. Inclusive, né, por quê? Porque são muitos casos que envolvem falecimento de trabalhadores que deixam herdeiros e esses herdeiros, na grande maioria das vezes, são menores de 18 anos. Existem casos também de trabalho de menores de 18 anos, seja como aprendizes, seja em atividades ilícitas também, em condições ilícitas, mas o grosso mesmo é aquela atuação, o grosso de tudo, né, bate qualquer outro tipo de atuação como fiscal da lei, o caso em que nós temos herdeiros de um trabalhador falecido, tá bom, pessoal? Então essa é a principal hipótese, por isso eu já dou destaque a elas aqui no início aí dessa nossa conversa, tá? A Dramagens MPT, obrigado aí também pela recomendação do curso Estratégia, viu? Já foram muitos alunos aí, cerca de pouco mais aí de 100 alunos, tá? Cerca de centenas aí de alunos, mas e espero que o pessoal tenha gostado, esteja aproveitando o curso, tá? Bom, eu gostaria de falar, então, continuando das hipóteses, né? Nós temos os casos que envolvam idosos, tá? O Estatuto do Idoso também prevê a intervenção obrigatória do MPT. Casos que envolvam pessoas com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também traz essa previsão da intervenção obrigatória do Ministério Público. Casos que envolvam índios, tá? Então, ações que envolvam interesses de índios também são de intervenção obrigatória do MPT, tá? Então, em razão da qualidade da parte, então a parte especial no processo, essas são as hipóteses que nós temos de atuação. E também no caso de incapazes em geral, né? Não só os menores de 18 anos, mas incapazes em geral. No caso de incapazes, né, nós temos que ter a comprovação da incapacidade, né? Não basta alguém alegar fulano é incapaz, né? E muitas vezes acontece, não, fulano é incapaz, o Ministério Público precisa atuar. A gente entra no processo e quer ver a prova da incapacidade. Como que se prova a incapacidade? Com a interdição da pessoa, né? Então, se ela está interditada, tudo bem. Com algum laudo pericial que ateste a incapacidade, né? Mas a mera alegação de incapacidade não é suficiente para gerar atuação, a proteção do MPT a essa pessoa. E vejam, o MPT ele atua nessa hipótese buscando que essa pessoa não seja prejudicada no processo. Se ela não estiver tendo nenhum prejuízo no processo, ótimo, aí a nossa atuação ela será menos relevante. Agora, se ela sofrer algum prejuízo, aí é que vem a atuação do MPT, é aí que o MPT deve atuar. E para isso o MPT possui vários mecanismos de atuação que a gente vai falar depois sobre as regras do MPT no caso de intervenção da lei. Obrigado aí pelas curtidas, pessoal. Continuem curtindo aí que nos ajuda. Isso, obrigado. Eu tenho que começar a fazer que nem o pessoal aí. Curte aí, senão a gente acaba já. Tem o pessoal que fala isso, né? Não sei se vocês já viram umas lives falando isso. Os blogueiros profissionais aí. Bom, então... E depois só mais uma coisa, depois eu consigo conferir todo mundo que curtiu, viu? Aparece ali pra mim, viu? Aí eu vou falar, quem não tiver curtido vai
vai ter um resultado pior do que quem curtiu, hein? Ó, vou rogar essa praga aí, todo mundo vai ter que curtir. Obrigado aí, pessoal. Tô brincando, viu? Todo mundo que está aqui assistindo a live, ao invés de assistir Netflix, já merece passar por si só, tá, pessoal? Então todos vocês terão aí um bom resultado. Bom, então o MPT ele tem essa função de ver de buscar a proteção dessas pessoas. Por isso é que muitas vezes o MPT não dá nem parecer do mérito. Por quê? Porque se a pessoa não está sendo prejudicada, não tem ali um motivo muito forte para intervir. Por vezes a pessoa ela não tem razão também, né? Às vezes a gente tem o caso em que essa pessoa, e que a gente está no processo para defender, ela não tem razão, ela merece perder a ação. Só que o MPT não pode se manifestar contra ela, né? Não é correto, né? Por vezes acontece, tá? Eu mesmo, nesses casos, já aconteceu de me manifestar contra, antes de eu refletir bastante sobre isso, estudar mais o assunto, né? E aí até estudando a melhor doutrina, eu entendi isso, que se a gente está lá para proteger essa pessoa, a gente não pode se manifestar contra ela. Então o que a gente faz? Se a gente teria que se manifestar contra ela, se ela não tem ali o direito, a gente se omite, né? A gente deixa de opinar, a gente deixa de se manifestar. Tá? A gente vai lá e pede só o prosseguimento feito. Por quê? Porque se a gente está lá para proteger essa pessoa, não me parece razoável que a gente dê uma manifestação contrária a ela, dizendo que ela não tem o direito, tá, pessoal? Então esse, atualmente, o meu entendimento, muito embora exista aí também quem defenda que o Ministério Público deve se manifestar sempre, porque ele está ali como fiscal da lei e se manifesta, ainda que seja em prejuízo dessa pessoa. Não é, na minha opinião, o melhor entendimento, tá? Bom, além disso, o MPT atua em razão da qualidade da parte. Quando a parte, qualidade da parte já foi, em razão da natureza da lide, ou seja, quando a lide ela tem peculiaridades especiais. Nesse caso, é a ação que traz a atuação do MPT. E aí sim ele pode se manifestar pela procedência ou pela improcedência. Não importa, porque ele não está ali para proteger nenhuma das partes, ele está ali então para atuar naquela ação que o legislador entendeu que é uma ação especial. Primeira hipótese que nós temos, e que é a hipótese mais geral e que permite, na verdade, que o MPT atue em qualquer hipótese que ele entenda necessária a sua atuação, é uma hipótese que, trazidas aí essas hipóteses aqui, que eu vou descrever agora, muitas delas na Lei Complementar 75, ela diz assim: quando houver interesse público, se assim solicitado pelo juízo, então o juiz solicita ao Ministério Público a sua participação, ou de ofício, quando o próprio membro do Ministério Público vai lá, atravessa uma petição e fala: agora vou intervir. E veja, esse agora vou intervir não é um requerimento, é o Ministério Público que decide se ele vai participar do processo. Se o juiz vai acolher ou não as manifestações dele, aí lógico que é a atribuição do juízo, mas a participação é assegurada por lei de acordo com a decisão do membro do Ministério Público, tá? Tanto que a própria lei fala atendendo solicitação do juízo. Então a gente pode atender ou não a solicitação do juízo também. Se o juiz entende que há interesse público, mas o membro do MP, ou do MPT, mas do MP em geral mesmo, entende que não é caso de atuação, então ele não precisa atuar, tá? Então o membro do Ministério Público vem lá e fala: não vou atuar, porque entendo que não há interesse público relevante para essa atuação, tá bom? Então essa é a primeira hipótese. Então pode ser ações que envolvam trabalho escravo, meio ambiente de trabalho, acidente de trabalho, irregularidades na administração pública, enfim, eventualmente alguma irregularidade grande, tá? Então, é possível, né? Então são principalmente aqueles temas que são mais caros, aí, mais importantes na visão do MPT, tá? Segunda hipótese, mandado de segurança. Então a lei traz lá, a lei de mandado de segurança diz que cabe intervenção obrigatória do MPT. Só que nesse caso, o Conselho Nacional do MP tem uma recomendação para que a gente atue somente nos casos em que exista relevância social naquele mandado de segurança. Então seria mais mandado de segurança coletivo, e não um mero mandado de segurança individual. Eu já atuei em mandado de segurança que diziam respeito, por exemplo, a mandado de segurança coletivo que uma categoria
de empregadores quer que não seja aplicada uma portaria do Ministério do Trabalho, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, enfim, então nesses casos envolve uma coletividade não só de empregadores como de trabalhadores, e aí por conta disso a gente acaba intervindo, é uma das hipóteses que eu costumo intervir, tá? O que mais? Ações coletivas não ajuizadas pelo MPT, então ações civis públicas que não foi o MPT que ajuizou. Nesse caso é interessante avaliar que o MPT atua como custos legis por conta da existência de uma ação civil pública e, nesse caso, ele tem uma participação bastante especial e peculiar. Por quê? Olhem só, esse detalhe é bastante importante. Porque se a parte, o autor da ação, digamos um sindicato que ajuizou a ação civil pública, uma associação, defensoria pública, enfim, qualquer outro legitimado da CP, desistir ou abandonar a ação de forma infundada, então abandonar a ação ou desistir de forma infundada, o Ministério Público pode assumir o polo ativo da ação. Então, se eu no MPT recebo lá um pedido de desistência, um abandono, o que é um abandono? A pessoa não recorre, a pessoa deixa de produzir provas, enfim, né? E aí o MPT assume o polo ativo se achar que é cabível assumir esse polo ativo, tá? Como assim? A gente discorda da desistência. Agora, se a gente concordar com a desistência, aí não, aí você não precisa assumir o polo ativo, mas quando discorda, o MPT, né, o MP, assume o polo ativo da ação, tá? O que mais que o MPT participa? Em dissídios coletivos, de qualquer natureza. Então, qualquer dissídio coletivo, o MPT participa como fiscal da lei, podendo, inclusive, discordar de acordos e recorrer de acordo. Essa é uma peculiaridade, né? A gente tem como regra no processo, né, no processo de trabalho, a impossibilidade do recurso de um acordo que é homologado, né, um acordo firmado pelas partes. Mas como o MPT não é parte, a lei traz essa possibilidade de, entendendo o MPT que é uma violação à lei ou à Constituição, a lei diz que num dissídio coletivo o MPT pode inclusive recorrer do acordo firmado pelas partes, tá bom? Então uma peculiaridade importante nesse aspecto. Além disso, nós temos a atuação do MPT como fiscal da lei no caso da existência de de ação no segundo grau de jurisdição, tá? Então é um processo que já esteja no segundo grau de jurisdição, que traga como em um dos seus polos, ativo ou passivo, a União, né? Então a administração, na verdade União não, qualquer ente da administração pública direta ou indireta, tá? Então qualquer ente da administração pública, organismo internacional ou Estado estrangeiro. Essa é uma hipótese de atuação em uma lide que esteja no segundo grau de jurisdição, tá? Não existe atuação obrigatória no primeiro grau nessas hipóteses, tá bom, pessoal? Então essas são as previsões que a lei traz de intervenção do MPT na qualidade fiscal da lei. Lembrando que... Opa, chutei aqui o... lembrando que o MPT, a atuação como fiscal da lei, ela pode ser chamada também, pode ser denominada de atuação como fiscal da lei, como órgão interveniente ou como custos legis. E como é o correto se escrever custos legis, tá? É com O, tá, pessoal? Então é C-U-S-T-O-S, tá? Porque tem gente que escreve custos, mas não é custos, é custos, tá? Com O, tá bom, pessoal? O que mais? Importante a gente tratar aqui, para finalizar, das regras existentes, das regras relacionadas ao MPT para sua atuação como fiscal da lei. Quais são as regras processuais que existem na atuação do MPT como fiscal da lei? Primeira, importante, o MPT será intimado de todos os atos processuais sob pena de nulidade. Ou seja, o juiz deixou de intimar o MPT, haverá nulidade processual. Se trouxer prejuízo, né, o MPT vai alegar e os tribunais costumam reconhecer sempre essas nulidades. Então vocês, se não forem procuradores, tá, rogarei aqui uma outra praga aqui para vocês. Se não forem procuradores, serão juízes, tá? Então, sendo juízes, tomem cuidado
para intimar o MPT de todos os atos processuais para que não ocorra do seu processo ser nulo, tá? Eu já tive alguns casos que chegaram no tribunal envolvendo criança, adolescente ou alguma dessas outras hipóteses, em que o tribunal reconheceu a nulidade e mandou voltar e começar o processo tudo de novo. Então imagina, você já fez toda a instrução lá como juiz, enfim, julgou e o processo volta lá para o começo. Então preste atenção nisso, tá bom? O que mais? O MPT ele vai se manifestar de todas as vezes após as partes, tá? Então o MPT tem que aguardar as partes se manifestarem e tem sempre a prerrogativa de se manifestar após as partes. Não existe, muitas vezes o advogado quer, mas não existe essa figura, de impugnar o parecer. Então eu quero me manifestar depois do MPT. Não existe essa hipótese. O MPT se manifesta para formar o convencimento do juízo. A parte não tem contraditório ou ampla defesa com o MPT, tá? Porque o MPT não é parte. Então não existe contraditório ou ampla defesa contra o MPT quando ele é fiscal da lei, tá? Ele não é parte, então não existe a prerrogativa de questionar, de impugnar, de se manifestar após do parecer. Tá bom, pessoal? O que mais? O MPT ele pode requerer a produção de provas, seja periciais, documentais, testemunhais, pode inclusive juntar documentos. E é comum a juntar de documentos quando a gente faz o quê? Quando a gente está lá, tem um acidente de trabalho, por exemplo, e aquele que pede a indenização, seja o trabalhador ou seja os seus herdeiros no acidente de trabalho com morte, muitas vezes não sabe que teve fiscalização, tem relatório de fiscalização, teve perícia da polícia, e às vezes esses documentos não estão lá. Só que o MPT sabe, conhece esses documentos, por quê? Porque o MPT tem um inquérito também tramitando sobre esse mesmo fato. Então, com base no inquérito, foram produzidas várias provas. E eu fico sabendo da ação individual, eu posso juntar todas essas provas do inquérito. Aí sim, a parte vai ter, lógico, a oportunidade de se manifestar sobre essas provas que o MPT pediu para produzir, tá? O que o MPT produziu. Aí sim, tá? Mas é um contraditório aí diferido, porque se trata aí da manifestação sobre documentos que foram apresentados, tá? Sobre provas, tá? Não sobre o entendimento do MPT, tá bom? Até porque eu posso juntar provas, mas não me manifestar sobre trazer nenhuma conclusão. Eu juntei para a ciência, mas não significa que eu já esteja ali me manifestando quanto ao mérito, tá bom? O que mais que a gente tem de regra? As decisões são recorríveis, tá? O MPT pode recorrer de todos os processos em que ele atue, seja como autor da ação, como parte, seja como fiscal da lei. Ah, mas o MPT não participou do processo, ele pode recorrer? Pode. Ele pode se manifestar a qualquer momento, ingressar no processo a qualquer momento, em qualquer fase que o processo esteja, e pode recorrer sempre, tá? Pode anotar aí, sempre o MPT pode recorrer de todas as decisões como fiscal da lei, tá? Isso está escrito expressamente no artigo 83 da Lei Complementar 75 de 93, tá? Então, existe legitimidade para recorrer em todas as hipóteses, tá bom, pessoal? Bom, então eram essas as regrinhas aqui que eu queria destacar para vocês. Falei aqui então das hipóteses, falei aqui dessas regras. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí. Se eu não ver agora, pode mandar